Muitas vezes ficamos confusos a respeito de como Deus opera em meio aos nossos problemas e sofrimentos. Perplexos, procuramos explicações e formas de encontrar conforto em coisas e em pessoas que possam aquietar as nossas almas. As emoções travam os nossos pensamentos, cegam a nossa visão e nos fazem perder a real perspectiva da situação. Custamos a compreender o que estamos enfrentando e a assimilar a dor que espreme o nosso coração. Quando incluímos o Deus verdadeiro no cenário e descobrimos uma maior intimidade com o seu ser, o nosso jeito de pensar no problema, no diagnóstico, na estratégia, na solução, no tipo de ajuda e o conselho muda radicalmente. Passamos a olhar para dentro de nós mesmos, para o nosso coração e nossos olhos se abrem para nossas falhas e pecados. Descobrimos que precisamos do relacionamento com o Senhor como fonte de conforto e esperança, mas também como aquele que, com misericórdia, aponta os nossos pecados e os perdoa por causa de Cristo. Então, ao mesmo tempo em que nos sentimos expostos, percebemos que somos amparados e acolhidos pelo Pai através da sua palavra. Começam a fazer sentido aqueles trechos bíblicos que talvez tenhamos lido e ouvido através de muitos sermões, mas que não tinham feito sentido para nós. A Bíblia se torna viva e passa a ocupar o centro de nossa existência, dando uma nova cor e direção. Mesmo que não possamos ver com clareza tudo o que ele pretende fazer em meio àquela questão, começamos a crer que ele está agindo com cuidado e compaixão, restaurando a nossa alma. Olá, minha gente querida. Meu nome é Eleni Vação, sou capelã hospitalar há 40 anos e estamos aqui com o nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Hoje vamos ter uma pessoa muito especial conversando conosco e eu quero muito que você preste muita atenção, porque vai falar ao seu coração. Vamos estar conversando com você e com a sua igreja também, mostrando a importância do cuidado da alma dentro da igreja e a partir da igreja, cuidando de toda a sociedade. Quero apresentar já, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quem estará aqui conosco. Mas o tema do nosso encontro hoje é criando uma cultura de cuidado na igreja. E eu quero ler para você um texto muito lindo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, começando no versículo 17. Diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como a igreja pode ser alimentada pela palavra de Deus e transbordar
desse Espírito Santo que enche os nossos corações, transborda das nossas vidas e cuida das pessoas, de maneira a lidar com os problemas mais complexos da alma humana. Será que é possível dependermos somente da palavra de Deus para termos os nossos problemas, aqueles mais complicados, tratados? A nossa alma renovada, revigorada, restaurada. Será que é possível? É sobre isso que nós vamos conversar hoje e vamos estar usando este livro como base, criando uma cultura de cuidado na igreja. Editora Nutra. E para falar sobre esse tema tão importante, estamos trazendo aqui hoje o nosso amigo, nosso irmão, pessoa muito querida, colega de mestrado, pastor Jairo Cáceres. Eu vou ler para vocês uma apresentação muito sintetizada sobre a pessoa do Jairo, os seus cursos, e depois ele vai falar mais sobre isso, tá bom? Jairo Cáceres é casado com a Ivanice há 43 anos. Tem 3 filhos, Miriam, Davi e Daniel, e também avó de 4 netos. Ele se graduou como bacharel em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, e alguns anos depois completou o mestrado em aconselhamento bíblico pelo Palavra da Vida, onde foi professor da matéria de ética bíblica, tanto na graduação como no então chamado CTL, Curso de Treinamento de Líderes. Ele é pastor da Igreja Batista Pedras Vivas, em São Paulo, há 36 anos. Iniciou e coordena um ministério que visa treinar irmãos em aconselhamento bíblico, denominado Nutra. Núcleo de Treinamento, Recursos e Aconselhamento Bíblico, o Ministério da Igreja Batista Pedras Vivas. É professor externo convidado da matéria Aconselhamento Bíblico e a Igreja Local no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Fundou e dirige a Nutra Publicações. Oi, meu amigo Jairo, como você está? E que prazer tê-lo aqui. Obrigado, eu estou melhor que eu mereço. Eu não mereço nada, não merecemos nada, eu estou melhor que eu mereço. É uma alegria te ver, uma alegria grande. Temos boas lembranças do nosso tempo juntos no mestrado. Enorme alegria estar aqui com você. Muito bom mesmo estarmos juntos de novo. Pois Foram 3 anos e meio, onde quando nos encontramos frequentemente, semanalmente, verdade, foi um tempo foi uma grande alegria para mim, um grande aprendizado. Para mim também, para mim também. Jairo, fala um pouquinho sobre a sua família. Quero que você fale dos seus filhos, da sua esposa em especial. Eu sou casado, como você acabou de apresentar, há 43 anos, com uma morena lindíssima, né? Uma morena de olhos verdes, uma mulher muito querida. Deus nos deu 3 filhos, o Davi, Miriam primeiro, Daniel o último, Davi o segundo é pastor conosco ali na igreja, Daniel dirige áreas da igreja e o departamento de adolescentes, enfim. E Miriam é secretária da igreja. A minha esposa cuida de toda a área de levantamento de recursos para missões. Então, nós temos toda a igreja envolvida lá no ministério. E os meus 2 filhos me deram 4 netos, o que é uma alegria enorme. Como disse um amigo meu domingo, ele falou que se os filhos são herança do Senhor, os netos devem ser juros, dividendo, alguma coisa assim. Enfim. Concordo. Concorda, né? Deus tem sido muito generoso conosco e com a nossa casa. Deus tem sido muito bondoso conosco. Um amigo meu, e acho que você também foi amigo dele, Dr. Tércio Torres de Sá, ele falava que netos são a sobremesa da vida. Pois é. Alguém disse que netos são filhos com açúcar, né? É mesmo, é verdade.
Muito especial. Eu tô com 11 agora. 11. 11 Ah, netos, inclusive a Cecília, que é filha do Denis, e o seu filho fez o casamento dele. sim, verdade, verdade. Eu tenho visto a postagem linda, neta. É, também Isso mesmo. acho. Jairo, conta pra gente um pouquinho sobre como você começou a se envolver com o aconselhamento bíblico. Bom, primeiro, como foi o seu chamado para o ministério Tá. pastoral e como entrou aí no meio o aconselhamento bíblico de maneira tão forte? Uhum, entendi. O meu chamado pastoral, eu diria que aconteceu nos idos de 1980 e alguma coisinha. E lá no início dos anos da década de 1980. E eu entendia que eu teria que ir para o ministério de alguma maneira, e entendia isso, era o meu entendimento. E foi ficando mais forte isso à medida que o tempo passava, até que em 1986, a nossa igreja, da qual eu sou membro e sempre fui membro dessa igreja, Igreja Batista Pedras Vivas, precisava de um pastor, porque o pastor de então havia deixado o ministério e ficou um tempo vago ali e precisava de um grupo a dirigir a igreja. E nós sentíamos falta de um pastor. Nesse momento, tínhamos 5 pessoas que eram candidatas. E nós fomos e pediram para mim se eu gostaria de ter meu nome na lista. E eu disse: se vocês vão colocar meu nome na lista, Eleni, coloca por último. Eu trabalhava num banco, um banco multinacional, um banco inglês, e eu queria ter certeza que a minha saída seria uma saída indicada por Deus, entendida pelos indicadores que eu tinha de então, de que se nenhum dos 5 outros pastores aceitasse, então eu entenderia que eu deveria cogitar a possibilidade de aceitar o pastorado. Foi o que aconteceu. Todos eles, por alguma razão, declinaram e então eu entrei para o ministério em janeiro, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, de 1986. Naquele momento a gente começou o ministério sem uma grande convicção, eu era novo, 28 anos, não tinha uma grande convicção na área de aconselhamento bíblico. Na verdade, minha mente era uma grande confusão, eu tinha muito pouca informação a respeito e se falava pouco também em 1986. Não tinha literatura, tinha 2, 3 literaturas, mas não havia uma literatura muito grande ainda, enfim, vasta. Mas foi lá pelos idos de 1994, eu não me lembro agora quando nós fizemos mestrado, 95, alguma coisa assim, é que a convicção de eu preciso saber exatamente o que fazer com o que eu ouço, do que eu ouço aí fora e do que eu leio na Bíblia. E o mestrado veio exatamente nesse momento. E ele trouxe luz, luz. E doutor Davi foi muito importante para nós dois, não é? E sem dúvida alguma, isso foi um privilégio ele ter me incluído naquela turma. Isso trouxe convicções e daquele momento em diante eu comecei a pensar, por que não começar um treinamento em aconselhamento bíblico aqui no Brasil? Mas eu não tinha experiência, então foi uma viagem lá para os Estados Unidos, onde eu conversei com gente muito mais experiente, fiquei nos ombros deles. Eles compartilharam conosco o material que usavam, como faziam. O centro que eu visitei, os centros que eu visitei, alguns, eu voltei para o Brasil e decidi que nós começaríamos então um treinamento em aconselhamento bíblico. Foi lá por volta de 2001 que essa ideia surgiu mais forte. Em 2002 nós começamos o Nutra. O Nutra, como a Eleni disse aqui, é um núcleo de treinamento, recursos e aconselhamento. Até então era só treinamento. E começamos com um grupo de amigos. Estávamos testando o material, até onde ir. E num primeiro momento foi uma tentativa de copiar o que eu tinha visto lá fora. O que não foi bom aqui, não deu certo. Então nós adaptamos o material para a realidade aqui brasileira. E isso aconteceu que no ano seguinte eu pensei que os 32, 33 que ah, estavam fazendo o curso terminaria ali. E, para minha surpresa, no final do ano, nós tínhamos quase 60 pessoas para fazer no ano seguinte. E eu pensei, bom, é mais uma turma e nós vamos terminar aqui.
E no ano seguinte nós tínhamos 90 pessoas para conseguir, e hoje, até pouco antes de eu vir aqui para esse programa, tínhamos aí uma lista de 500 pessoas na espera Impressionante. de uma oportunidade de fazer esse treinamento. Então, o treinamento, ele surge como a visão da necessidade na igreja brasileira de uma ênfase na suficiência das escrituras para lidar com as questões não orgânicas do homem. E então nós começamos o trabalho. E aí surgiu um problema, Eleni. Um problema é que livros ler? Que Interessante. literatura dar para os alunos? Então, o conselho da nossa igreja, ele foi muito visionário e disse, podemos abrir sim uma editora, e começamos uma editora como ministério da igreja também, e começamos com um título, em parceria com a BCB. Qual foi o primeiro? Você lembra? Foi Autoestima, uma perspectiva bíblica de Jay Adams. Interessante. Foi muito boa essa parceria. E o primeiro título tinha lá um problema, e nós tivemos que, por causa de um problema que houve na produção do livro, eu tive que jogar as primeiras 3.000 cópias fora. Tivemos que reimprimir nosso primeiro livro, nada animador, né, para quem está começando. Mas de toda maneira, fria, pois é, sem dinheiro e, enfim, estávamos ali pedindo a Deus graça. Mas Deus realmente veio conduzindo, e Deus deu pessoas que foram investindo, a igreja investiu, e hoje a editora é absolutamente, ela se sustenta sozinha e tem não muitos títulos, poucos títulos, perto das grandes editoras do Brasil, mas nós queremos produzir a literatura que a gente pode dentro da nossa capacidade, dos nossos recursos, que visam edificar a igreja brasileira, levando os membros da igreja a uma convicção de que a palavra de Deus é suficiente para lidar com as questões não orgânicas do homem, e que nada se compara a esse livro maravilhoso, dinamizado pelo Espírito de Deus, que interpreta corretamente e que aplica corretamente ao povo. Amém. Sabe que eu trabalhava com capelania já há bastante tempo, e algumas coisas começaram a me incomodar, compartilhando aí como começou o meu interesse pelo aconselhamento bíblico. E uma pessoa que marcou muito as nossas vidas, a vida do meu marido, Gavin, também, foi o nosso professor do mestrado, professor Dr. David Smith. E ele começou a agir de uma maneira, Deus começou a usá-lo muito para impactar a minha vida quando eu estava com 14 anos. Eu me converti aos 13 anos na Palavra da Vida, mesmo tendo nascido na igreja, crescido na igreja, meus pais tendo sido líderes ali também, mas parecia que a palavra não estava tão próxima do meu coração. E eu não sabia como aplicá-la às questões do meu dia a dia, na minha escola. E eu comecei a ser fortemente impactada pela ciência, pela psicologia, e comecei a me perguntar, mas será que essa palavra pode fazer sentido na vida da gente de maneira prática, palpável? E o Davi Smith começou a me orientar nos meus 14 anos de idade. E começou a trazer, ele jogava iscas. Ele foi muito sábio. Ele era habilidoso, né? Muito. Então, eu falava alguma coisa para ele, eu fazia um longo discurso, e ele só jogava uma pitadinha. Ele falou, pensa nisso, e amanhã a gente conversa mais. E ele foi assim, de pouquinho em pouquinho, e realmente Deus foi fazendo algumas coisas tremendas na minha vida. Com 18 anos, eu já estava trabalhando no Hospital das Clínicas de maneira voluntária e esporádica, porque eu comecei a ir para lá com o pessoal do coral da Igreja Presbiteriana da Lapa, e fazendo cultos no setor de psiquiatria do hospital uma vez por mês. E eu não sabia como explicar a palavra de maneira prática, que fosse ao encontro dos conflitos que aqueles pacientes estavam vivendo.
Então eu precisei ir atrás de mais coisas e comecei a fazer perguntas a mim mesmo e a Deus também. Nesse sentido, será Uhum, que o senhor pode me explicar melhor como uhum, funciona a sua palavra? uhum. E o mestrado que fizemos com o Pois pastor é. Davi foi Uhum. tremendo nesse sentido, Foi. porque eu pude ir colocando em prática dentro do Uhum, setor de psiquiatria do uhum, hospital e vendo a transformação que essa palavra podia fazer. uhum, Queria que você falasse um pouquinho também sobre o que essa palavra tem trazido à sua vida de maneira prática no uhum. seu dia a dia. Essa palavra ela tem trazido para mim a consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Uhum, E quando eu entendo bem a minha alma, o meu lugar e quem eu sou, e quando eu leio nas Escrituras quem Deus é, ele começa a tornar claro para mim quais são os desejos do meu coração, intenções, propósitos, planos, desejos intensos, alguns pensamentos, emoções, e isso vai me tornando ciente de quem eu sou. E eu percebo que o pecado é uma luta contínua que nós temos que travar, enfim, fazendo morrer dia após dia a nossa natureza terrena. Ela tem trazido convicções a respeito de como nós lidamos com esses problemas. E as convicções são muito fortes nesse sentido. Quando eu leio o Salmo 19, ali tem uma palavra que me encanta muito. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso trouxe muita luz para mim. E em meio aos meus muitos e não poucos conflitos íntimos e pessoais, essa palavra foi iluminando meu coração para dizer quais caminhos eu poderia adotar. E nenhum tipo de filosofia humana ou talvez um pensamento secular contemporâneo alcançou ou alcançaria a profundidade e o meu próprio coração naquelas áreas em que eu lutava tanto. Enfim, ela foi sendo aplicada pouco a pouco no meu casamento, ela foi sendo aplicada na minha vida pessoal, ela foi sendo aplicada na minha vida ministerial, na minha vida como pai. De repente, luz em como lidar com filhos, né? Hoje, na minha vida, também como avô. E nós temos um papel como avós que somos. é É um verdade. papel importante. Quando eu leio nas Escrituras que esta palavra que hoje te ordeno estarão com você e você comunicará aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Nós temos um papel relevante ainda nessa comunicação das Escrituras, seja verbalizando, seja exemplificando, enfim, é a nossa influência. E nesse sentido, a palavra foi me iluminando sobre como conduzir a família em todas as áreas que a gente tinha. Essa palavra é poderosa, esse livro é incrível, é um livro restaurador. Ele redime, restaura, ele corrige, ele adverte, ele encoraja, ele aperfeiçoa, ele treina na justiça. É um livro completo. E nesse sentido, eu posso dizer para você que a minha convicção acerca da suficiência das Escrituras, ela alcança todas as áreas da minha vida, não somente as áreas da nossa alma, mas também a economia, a maneira como eu vejo administração, a maneira como eu vejo liderança na igreja, como eu vejo todas as áreas profissionais, enfim, todas elas têm agora uma leitura pelas lentes das Escrituras que são suficientes para guiar o nosso caminho enquanto vivemos. É muito interessante isso, Jairo, porque ela nos dá uma nova perspectiva, Pois né? é. Você reinterpreta todas as situações sob novas lentes. Não é? Aham. David Powlison tem um livro em que ele escreveu, o título do livro é Vendo com Novos Olhos. E é exatamente isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho nos faz ver a vida com novos olhos, ou como você disse, novas lentes. E eu tenho essa certeza, essa convicção
E é essa convicção que eu tenho passado para a minha igreja. Ótimo. Eu quero que a minha igreja saiba que existe um livro que, quando ele é lido e interpretado corretamente, aplicado às situações da vida, esse livro é transformador. Mais do que qualquer outro, talvez, recurso que a gente possa pensar que teria para fazer uso dele. Você é pastor há 36 anos e da mesma igreja. A tarefa de aconselhamento, de ajudar na cura da alma, cabe somente ao pastor, aos presbíteros, no caso, na minha igreja presbiteriana, aos líderes da igreja, ou cabe a alguém mais? Minha convicção é que o pastoreio, ele é a obrigação daquele que Deus colocou nessa posição. Então, ele vai cuidar dessa vida, de vidas na igreja, e certamente ele é responsável por isso, sim. E Deus colocou na igreja, Efésios capítulo 4, pessoas com funções específicas, uns e outros, e diz ali com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então é papel dele. Certamente ele não pode se furtar de simplesmente, talvez, comunicar que sua agenda é muito cheia ou que ele tem dificuldade de conduzir alguns relacionamentos. De alguma forma ele vai ter que pastorear vidas, porque é papel desse pastor aperfeiçoar os santos, ajudar a corrigir as emendas ali das redes, como é a palavrinha aqui. E seguramente ele vai treinar os santos para que eles desenvolvam a obra do ministério. E sem dúvida alguma essa é tarefa exclusiva, específica, melhor, do pastor. Ele tem que fazer, é parte do trabalho dele. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz: obedecei os vossos guias, pois velam por vossas almas. Então eu vou entender que nós temos um texto que tem um guia, um líder, um pastor, um presbítero, aquele indivíduo que está à frente de conduzir um rebanho, e ele vela, ele vigia por aquelas vidas, é um cuidado pastoral dele. Por outro lado, eu leio Gálatas capítulo 6, e ali eu estou vendo que eu sou chamado a carregar as cargas uns dos outros. Né? Então, nós somos desafiados a que todos nós, eu creio que você concorda com isso, todos nós somos chamados a levar a carga uns dos outros. De alguma maneira, ombro a ombro, na dinâmica da igreja, eu gosto muito dessa palavrinha, o aconselhamento e a dinâmica da igreja andam juntos, existe uma dinâmica aqui, uma simbiose aí. E também nós temos o texto clássico, Colossenses capítulo 3, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Eu vou caminhar na direção de ministrar o coração da igreja para que a igreja pratique isso, essa área da vida. E certamente a igreja verá nos líderes um modelo de como fazer isso daí. A minha impressão quando eu leio Filipenses capítulo 4 é que depois do versículo 8, que todo mundo conhece, não é? Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? O versículo 9, ele diz: e o que vistes em mim, e o que ouvistes e aprendestes, isso praticai. E o texto ali, ele está dizendo, vocês precisam ver, e o que vocês viram, pratiquem. Um líder treina o seu rebanho para que o seu rebanho veja como isso é feito e então façam igualmente dentro da realidade de cada igreja. É um modelo, ele é um modelo. Ele é um modelo, ele é um modelo. Muito importante. Ele é um encorajador. Sim. Ele é um encorajador. Eu quero que você assista agora um vídeo feito por uma irmã que é uma das conselheiras aqui da nossa igreja, Carolina Umbelino. E ela vai falar sobre o que o aconselhamento bíblico fez na sua própria igreja, na sua própria vida e através da sua vida também na igreja, no cuidado das pessoas a quem ela tem aconselhado. Vamos lá?
O aconselhamento bíblico, ele é muito importante para a vida de uma igreja, porque ele vai trabalhar os indivíduos à luz das escrituras. Então, quando as pessoas passam por crises, quando elas têm dúvidas, a gente pode abrir a palavra do Senhor e compartilhar aquilo que o Senhor tem para trazer aos nossos corações. Alguns anos atrás, eu passei por um momento muito difícil, muito intenso, de um grande sofrimento. E, pela graça de Deus, eu encontrei uma conselheira bíblica e semanalmente ela abria a palavra, ela conversava comigo e ela me mostrou que a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, ela é para o meu dia a dia, ela vai trazer respostas que vão restaurar a minha alma, vão renovar o meu ânimo, o meu vigor. E, além disso, a gente vai entender um pouco mais o propósito do sofrimento. Não é um sofrimento simplesmente para a gente ficar sofrendo. Mas o Senhor, através do sofrimento, Ele quer moldar o caráter de Cristo em nós. Tudo aquilo que Ele permite que a gente viva tem um propósito. E mesmo se a causa do nosso sofrimento for um pecado, a palavra do Senhor ela vai trazer recursos para que nós possamos vencer em Cristo e não nas nossas forças, e não olhando para dentro do nosso coração, não através da nossa capacidade, do nosso conhecimento, mas através da atuação do Espírito Santo. Então eu acho o aconselhamento bíblico muito importante porque nós podemos caminhar uns com os outros no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra, para que nós possamos estar mais aptos, para que nós possamos estar mais aprovados e, acima de tudo, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Então, uma igreja que pratica o aconselhamento bíblico entre os membros, que tem pessoas capacitadas para isso, é uma igreja mais saudável, é uma igreja mais forte em Cristo, porque as pessoas estão sempre crescendo no conhecimento do Senhor e no conhecimento da palavra. Então, que o Senhor nos ajude a conhecer cada vez mais a palavra de maneira profunda, para que nós possamos apontar direções e caminhos para as pessoas e para os seus dilemas cotidianos. Pastor Jairo, eu tenho lido este livro, Criando uma Cultura de Cuidado, na igreja da sua editora, a editora Nutra. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é desenvolvida essa cultura de cuidado na igreja. Pergunta importante, né? De 1 milhão, né? Enfim, eu penso que essa cultura de cuidado começa com a liderança da igreja. Ela é modelo do rebanho, como a gente acabou de falar aqui. E essa cultura, ela vai sendo desenvolvida à medida que os próprios líderes se envolvem com a igreja e esse envolvimento vai se multiplicando. Esse ganha aquele e esse faz aquilo outro, enfim, esse é parte desse processo. É difícil mudar uma cultura quando ela está estabelecida. É muito difícil, não é impossível. Mas existe um princípio que eu penso que nós seríamos conhecidos, está escrito em João capítulo 13, 34 e 35, onde diz que seremos conhecidos, nisso saberão que vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E o aconselhamento bíblico é expressão de compaixão, expressão de amor, e nesse sentido, quando a igreja sofre, e todos sofrem, a liderança tem o papel crucial de iniciar esse processo de expressão de amor, compaixão, que vai levar com que a igreja veja essas expressões de amor e compaixão e compartilhe mutuamente uns com os outros essa expressão de compaixão. Existe aqui o que eu vou chamar, Eleni, de um currículo oculto. Talvez seja mais oculto do que declarado. Existe certamente o ensino público e ele precisa ser comunicado, sem dúvida alguma. Mas existe o ensino que ele não é público, ele é privado, ele acontece muito atrás das cortinas, ali na sombra, não é? E ele tem uma caminhada onde essa dinâmica vai se consolidando com o encorajamento para que alguém ligue para alguém, para que alguém escreva para alguém, para que mande hoje o WhatsApp, né? Então, daqui a algum tempo, eu não sei que outro recurso teremos, mas essa dinâmica de encorajamento mútuo que vai acontecendo e que a igreja não vê no seu culto público necessariamente, ela percebe durante a semana nesses envolvimentos que estão mais ocultos. É um currículo da igreja. A igreja tem um currículo de cuidado.
E isso fica bastante evidente quando a liderança começa esse processo e se interessa, isso se multiplica e ganha contornos, enfim. E o discipulado acontece nesse sentido, visando trazer refrigério para aquelas vidas. É dinâmico. Eu diria que a palavra que caracteriza aqui a cultura é algo dinâmico. Eu tenho um começo com a liderança, um desenvolvimento completo com a igreja. Não todos são envolvidos, nem todos se envolvem, mas uma parcela considerável da igreja se envolve. E então eu tenho a consolidação disso nos muitos encontros que acontecem durante a semana, não são poucos. E nesse sentido temos treinamentos aí que entendemos, no nosso caso específico, que seria proveitoso. Então, meu filho Davi, ele dirige um grupo que ele, esporadicamente, ou pelo menos 4, 5 vezes no ano, nós encontramos todo o grupo daqueles que nós chamamos que são os discipuladores, os carro-chefes do discipulado, de todos podem ser, e todos deveriam ser, e todos são convidados a estar nesse grupo, nem todos vão, então aqueles que vão, eles são equipados com casos, situações específicas, abordagens bíblicas, perguntas específicas, respostas que nós temos da vida real e de como nós podemos responder a essas questões que são colocadas, enfim. Um treinamento bem interessante que vai consolidando. Então, de tempos em tempos, esses que são o que nós chamamos, no nosso caso, de discipuladores, eles vão investindo na vida de outro. É um pé de galinha. É um pé de galinha. E então não tem uma mágica. Não existe aqui 7 passos, 12 caminhos. Existe uma dinâmica. Liderança começa, liderança caminha, a igreja reproduz, copia o modelo, se reproduz, investe em graça, misericórdia, bondade, amor, expressão de santidade igualmente e justiça. Enfim, esses aspectos todos aparecem dentro do aconselhamento e a igreja vai consolidando-se dessa forma. Hoje, nesse momento, a gente tem uma reputação de uma igreja que aconselha. Mas isso também não é uma coisa que ocorreu de um dia para a noite. E esse processo ou essa dinâmica não acontece em 1 ano ou em 2 anos. Isso leva tempo, as pessoas demoram a mudar suas convicções e elas demoram a ganhar novas convicções. E eu preciso ter bastante paciência com o processo de treinamento de outros para que seja uma igreja com uma cultura de cuidado. Eu achei muito bonita, muito boa a fala, a escrita aqui no prefácio a este livro que o Davi Cáceres fez, seu filho. E ele usou um trecho de Colossenses 3,16 que diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E Davi escreve assim: uma ovelha não cresce sem o cuidado de um pastor. Um cristão não se desenvolve a parte do cuidado da igreja. Jesus, ao olhar as multidões, teve a clara percepção da realidade espiritual da nação. Estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. E ele diz assim: uma ovelha em campo aberto que está suscetível ao ataque de predadores naturais, a carência de alimento e água, a falta de proteção tanto do sol escaldante como do frio noturno, ficará aflita e exausta. Ninguém melhor para perceber isto do que o bom pastor. Não é? É verdade. Não é? É verdade. Nós temos um modelo, nós amamos porque ele nos amou primeiro, 1 de João 4,19. O Davi foi muito feliz ao colocar isso. Uma ovelha exposta em campo aberto corre riscos. Muitos riscos. E seguramente se uma ovelha corre riscos,
todo o rebanho corre um risco de ser contaminado ou de ser prejudicado pelo mesmo dano que seria causado para aquela ovelha. Agora, algumas pessoas dentro do meio evangélico têm grande dificuldade em aceitar o aconselhamento bíblico. Essa visão notética mesmo, começada por Jay Adams, desenvolvida por muitas pessoas, dentre eles dois que foram nossos pastores, o Ed Welch e o Paulison também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Será que o aconselhamento bíblico notético é somente confrontativo? Alguém chega para mim carregado de dores e dúvidas e problemas complexos e eu falo assim, teu problema é o pecado. Se arrependa e deixe, e você vai ser curado. É assim o aconselhamento? Você entende assim? Então, esse é um estigma. Eu diria que essa é uma caricatura que tendem a colocar sobre nós, não é? E nos chamam de sem compaixão, agressivos, que vocês vão fazer uma lavagem cerebral aí na vida das pessoas para que elas sejam guerreiras, combativas. É uma caricatura. O aconselhamento bíblico imita o bom pastor, como foi escrito na introdução pelo meu filho. Imita o bom pastor. O bom pastor era compassivo e ele tinha compaixão das multidões. Então, quando eu ouço essa expressão noutético, não a uso como qualificativo do aconselhamento bíblico exclusivo. Ele é também. Até porque a palavra noutético, ela está nas Escrituras. Então, está lá, eu preciso usá-la, eu devo usá-la. E instruir e aconselhar é parte disso. Certamente eu tenho que confrontar uma pessoa com o seu pecado. Isso é parte da vida, é parte do aconselhamento bíblico. E não deveria ser entendido como nenhuma surpresa, porque profetas fizeram isso, os apóstolos fizeram isso, o Senhor Jesus fez isso, Deus mesmo no Antigo Testamento fez isso muitas vezes com a nação de Israel. Não deveria causar nenhum espanto na vida de qualquer crente que leia a Bíblia minimamente. Porém, o aconselhamento não é só confrontativo, ele é gracioso, ele é amoroso, ele é compassivo. E embora muitas vezes isso me acusam de que eu seja um indivíduo extremamente duro, muitos não sabem de que na nossa sala de aconselhamento as minhas lágrimas correm aos rios, não é? Exatamente por ver a dor humana. E nesse sentido, quando eu estou diante da dor humana, o primeiro passo nosso é conforto, consolo e de alguma maneira encorajar aquela vida a ver a sua vida e circunstância pelas lentes das Escrituras, né? Então, esse seria o primeiro caminho. Então, é uma pecha, é uma caricatura, e a mim me parece que alguns utilizam isso até para ficarem longe de uma possível confrontação que eles careçam de verdade. E nesse sentido, eu diria de que nós e você na sua área, por exemplo, você lida com muita dor. E algumas finais para aquela pessoa que está lá no leito, mas não finais para as famílias que estão ao redor. Então você vai lidar com conforto, com consolo, com graça, com misericórdia, e o aconselhamento bíblico ele é gracioso, misericordioso, bondoso, ele é compassivo e ele é paciente. Então qualquer coisa que fuja disso não cabe dentro da definição de aconselhamento bíblico. Não é aconselhamento Não bíblico. é aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento bíblico, ele pressupõe esses elementos todos, ele é equilibrado, ele pressupõe a santidade, ele pressupõe a justiça, ele pressupõe a graça, a misericórdia, enfim. Então, a mim me parece que existe uma resistência por alguns entenderem que há maior graça nos movimentos seculares. Mas eu queria propor para você e desafio você a uma situação qualquer
em que haja maior graça em alguém fora das Escrituras do que dentro dela. E nesse sentido, eu estou dizendo para você, muitas e muitas vezes nós julgamos que aqueles muitos atendimentos infindáveis, sem solução, aquilo é gracioso, ou quem sabe o próprio, quando necessário é recomendado um tratamento medicamentoso, mas quando não necessário é dado e o pessoal diz agora estou resolvendo um problema, na verdade eu deveria entender que o aconselhamento bíblico é gracioso porque ele lida com causas, ele não lida com efeitos. Nesse sentido... Não lida com sintomas. Com sintomas. A medicação trata o sintoma. E talvez seja preciso mesmo medicação, em muitos casos será. Em muitos casos serão necessários aí algumas medicações. Então, mas o aconselhamento bíblico não é contrário à medicação psiquiátrica. De maneira nenhuma, nunca foi. O que nós entendemos é que a medicação atua nos sintomas, enquanto a palavra de Deus e o Espírito de Deus atua onde ninguém mais pode entrar. Ele é quem divide alma e espírito, pensamentos e propósitos. Ninguém chega lá. Então, quando dizem, não, mas há muita misericórdia aqui ou ali, não há, existem enganos. Existem, talvez, falsas esperanças que são colocadas. Mensagens também que não são verdadeiras. E, por incrível que pareça, a gente quase que precisa convencer a igreja brasileira a confiar nas Escrituras, mais ou exclusivamente do que nos movimentos seculares. Atualmente tem sido, talvez aí, eu vai entender, existe uma massificação de informação. Pastores levam essa informação para a sua igreja. Líderes levam essa informação para a sua igreja. E, sem dúvida alguma, você tem a mídia que passa essa informação muito fortemente. Você tem a área médica que entope os indivíduos com informação a respeito dos problemas que são do cérebro, da circulação, do corpo, fluidos, hormônios, enfim. E nós ficamos confusos. Nós não somos médicos, não é? Então, se a minha convicção não é bem firmada nas Escrituras, eu talvez me deixe envolver e eu vou entender por que alguns têm tanta confusão ou dificuldade em responder biblicamente a um apelo que é feito de confiança naquilo que Deus coloca na palavra. O que Ed Welch chama de biopsiquiatria também, biopsiquiatria, não é? Exatamente. E me parece que alguns querem alguns rótulos, eles talvez queiram receber lá alguma coisa e é tão mais misericordioso procurar o nosso compassivo Senhor, que Ele vai lidar com o coração, com as motivações, com as inclinações, com os desejos, com os pensamentos, com os propósitos, enfim, com as intenções. Não é? Então, é tão mais gracioso a busca por encontrar respostas àquilo que eu tenho vivido dentro dessa natureza pecaminosa que temos e dentro de um mundo que jaz no maligno, do que buscar essa solução fora das Escrituras. Eu quero mostrar para você e para vocês também um vídeo agora de uma amiga muito querida chamada Raquel. Ela já esteve aqui conosco no programa. Ela é professora da Faculdade de Enfermagem e também fez o doutorado nesta área, mas ela é cristã. Ela crê na palavra de Deus e ela trabalha principalmente na psiquiatria dos hospitais. Ela dá aulas sobre o cuidado da enfermagem na psiquiatria e também em estomaterapia. E tudo que afeta o nosso íntimo também se revela na nossa carne, na nossa pele. E é muito interessante esse vídeo, eu queria que você prestasse atenção, porque é uma cientista falando sobre o poder da palavra de Deus no aconselhamento bíblico também. Bom dia, eu já estou preparada para ir para o hospital, na ala psiquiátrica, com meus alunos da faculdade. Eles estão no último mês da faculdade de 5 anos de enfermagem. E nós vamos para a ala da psiquiatria.
onde os pacientes estão ali por surto psicótico. 80% é por autoextermínio, tentativa de suicídio. Ainda bem que foi tentativa não executada, não é mesmo? Não bem sucedida. E nós conversamos bastante sobre o sentido da vida, sobre a valorização da vida, sobre a motivação de viver, medicamos, aconselhamos, conversamos, damos atividades para eles, mas se não tiver o aconselhamento bíblico, nada disso dá certo, meus queridos, nada disso. Tanto que eu tô aqui já preparada e vou mostrar para vocês, ó. Olha o que eu tenho no meu bolso. O Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Nosso grupo de Gideões. Então nós falamos, esses aqui são para os funcionários, que aliás, como precisam das nossas orações e também do aconselhamento bíblico. Porque o que acontece? Nós fazemos toda a nossa prática baseada em evidência científica, mas a ciência não dá conta do nosso motivo de viver, do sentido da vida. Entende? Então, o comportamento humano, isso já é ciência, né? É determinado, né? Nós temos a teoria da autodeterminação, né? Atualmente bem aceita no mundo inteiro, que nós temos, né? A competência, a autonomia, a tomada de decisão e pertencimento, relacionamento humano, relacionamento com Deus. Então, os nossos relacionamentos têm que estar afinados com a palavra de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Queridos, sem a palavra de Deus, nada tem sentido na nossa vida diária, no nosso profissionalismo, no nosso modo de viver e, com certeza, só Deus para nos dar força, inclusive, para estar ali. É muito sofrimento. Mas nós vamos estar com a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita em nós. Que Deus abençoe vocês também. Nós vemos que toda a nossa sociedade está sofrendo. Tantas pessoas amarguradas, deprimidas, ansiosas, tristes, muito tristes. Muitos perderam seus entes queridos nesse tempo de pandemia. E como falta o cuidado espiritual. Medicamentos, terapias, nem sempre ajudam, porque não atingem a causa do problema, como conversamos até aqui. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho se isso também não tem acontecido dentro das nossas igrejas. Se muitos não estão aflitos, angustiados, buscando respostas também por falta desse cuidado da alma. Quando a igreja não cuida de si mesma e não tem condições de cuidar dos outros, o que acontece? Pois é, essa é uma tristeza, não é? E não são poucas as pessoas que nos procuram, que tem pastor, e eu hoje tenho adotado uma postura de, o seu pastor sabe que você está aqui? Peça para ele primeiro. Eu não quero ter nenhum problema ético com eles. Mas quando a igreja não cuida, muitas vezes poderá ser porque ela está muito focada na sua relevância temporal dentro da sociedade. Carl Truman, ele escreve no livro dele, ele diz, a relevância cultural pode ser uma amante cruel. E, sem dúvida alguma, a gente perde de vista questões simples das Escrituras, algumas delas. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Simples. Deus não é simplista, Ele é simples. Eu vou sair ao redor do mundo, eu vou olhar para toda a criatura, eu vou ensinar aquela criatura em todas as coisas, para que ela aprenda e viva todas as coisas que o Senhor Jesus tem ensinado. Parte da missão da igreja é simples. Nós não precisamos inventar, nem talvez substituir propósitos da igreja. Ganhar os perdidos, trazer os perdidos para cá
e edificar os convertidos. E essa é a missão da igreja simples, de modo simples. Eu não quero ser simplista aqui com as definições, mas de modo simples. E nesse sentido, eu preciso olhar para essa relevância de uma maneira a tornar cada um desses indivíduos que serão edificados mais semelhantes, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29 torna isso bastante claro. E os que de antemão escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Papel nosso como igreja, membros, liderança e membros, liderança e liderança, cooperar com os propósitos de Deus, ajudando o nosso povo a perceber de que o nosso alvo de vida é ser semelhante ao Senhor e não necessariamente alcançar alguma coisa, conseguir uma posição ou obter algo que a gente tem pensado a respeito do que poderia ser um propósito da vida. Nós somos chamados a fazer morrer a nossa natureza terrena para nos parecermos com Cristo. E nesse sentido, nós temos um caminho a andar. Quando a igreja não cuida, o mundo cuida. O mundo cuida. Que tristeza. Quando a igreja não cuida, ele vai ouvir outras vozes. E temos muitas vozes falando. Porém, a minha ovelha ouve a minha voz, o Senhor Jesus diz. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Ainda quando alguém tem pelo menos um melhor senso e diz, eu não quero ouvir essas vozes que estão gritando no meu ouvido, se uma igreja não cuida, uma outra igreja poderá cuidar. E certamente alguém poderá dizer, olha, eles estão fazendo alguma coisa com os membros da minha igreja. Não, eles estão cuidando. Eles são como ovelhas sem pastor e que precisam ser pastoreadas. E nesse sentido, quando a igreja não cuida, ou o mundo cuida, ou Deus vai levantar outros fiéis que certamente cuidarão daquelas vidas. E é só uma questão de tempo para eles encontrarem o alimento no lugar certo. Como disse alguém numa frase que ele disse, ele mencionou assim, nós não estamos chamando ninguém para o nosso aprisco, nós só estamos fazendo a grama do nosso aprisco aqui crescer. E certamente isso é bastante relevante quando uma igreja não cuida, ou o mundo cuida, ou irmãos queridos em alguns lugares cuidarão, e assim que essas ovelhas sem cuidado perceberem isso, irão em busca dessa grama verde, dessa água viva, desse jorrar, desse rio que passa trazendo refrigério para a alma cansada. Gente, muito especial esse nosso programa. Nós temos só mais um minuto e pouquinho. Então, eu gostaria que você aplicasse isso de maneira objetiva. Rapidamente, né? Isso, por favor. Paulo diz na despedida dos presbíteros aos Efésios, quando ele está em Mileto, ele diz, jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa e de ensinar publicamente também de casa em casa. E ele disse, nunca deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse era o apóstolo Paulo. O meu encorajamento para você é que você imite o apóstolo Paulo, encorajando outros, levando outros a se parecerem com Cristo, seja o líder ou seja você um irmão, uma irmã querida, servindo na igreja, imite o apóstolo Paulo, admoestando, encorajando, de alguma maneira expressando o amor de Cristo para aquela vida, trazendo de volta para o caminho, a fim de que ele seja alguém parecido com o nosso Senhor, ou parecida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, vocês podem estar se perguntando, e o que tem tudo isso a ver com capelania? Capelania é gente cuidando de gente. É a igreja indo ao encontro das pessoas ao seu redor, nos hospitais, nas corporações militares, nos asilos, nas creches, escolas, em qualquer lugar, e levando o Evangelho de Cristo. É missão urbana e tem tudo a ver. Leia este livro, vale a pena.
criando uma cultura de cuidado na igreja da editora Nutra. Jairo, muitíssimo obrigada, foi precioso o seu tempo aqui com a gente e queremos que você volte outras vezes. Meu prazer, saiba disso, meu prazer. Muito bom te ver. Também. E muito bom te ver bem. Muito Que Deus bom. te abençoe, a você Amém. e ao Gabi, e ao teu Amém. ministério. Amém. A nós. Uhum. Até mais, até mais. a próxima. Se Deus permitir, até mais. Tchau, gente. Até a próxima.